Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Espera aí, irmãos, que hoje os meus assistentes eles estão ocupados, estão gravando culto paralelo. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, como nós vínhamos estudando no culto passado, né, vínhamos falando a respeito de Atos 2, eu gostaria que você abrisse lá comigo, Atos capítulo de número 2, verso de número 42. Bendito é o nome do Senhor. Atos 2, 42. Nós estamos falando sobre uma igreja com propósito, né? Uma igreja com propósito. Bendito é o nome do Senhor. E vamos retomar da onde nós paramos na semana passada, só fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida, né? Atos 2,42 diz-nos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glórias a Deus. Lembra que a gente estava falando da igreja modelo, né? Essa é a igreja modelo. O que não quer dizer que essa igreja aqui não tinha problemas. É lógico que ela tinha problemas, porque aonde tem ser humano, tem problemas, né? E isso daí é fato, né? É um fato. Lembra que nós estávamos falando sobre o ambiente da igreja, sobre os benefícios da unidade da igreja unida. Ela traz uma legitimidade ao culto. Por que traz uma legitimidade ao culto? Porque ela mostra união, né? Não adianta nada, entre aspas, não adianta nada, né? Pregar e não viver. A igreja falar do amor de Cristo, o amor de Cristo é suficiente por si só para salvar as pessoas, porém aqueles que anunciam devem ter, no mínimo, um comportamento como ministrante ou como ministro da palavra do Senhor. Lembra que a gente partiu para o encerramento do último culto, falando que a unidade impede que Satanás trabalhe na igreja? Toda igreja que ela é composta de confusão, de disse-me disse, não gostei daquilo, não gostei disso, e aí parte para um partidarismo. Lembra que nós tocamos no assunto de Gálatas 5:19, onde Paulo está falando, olha, e as concupiscências da carne são conhecidas, e aí ele vai começar a citar a lista, né? Facções, dissensões, invejas, cobiças, porfias, glutonarias, né? Bebedices, chocarrices e impudicícia, né? Ou a falta do pudor, e coisas tais que eu nem ouso dizer mais, né? A lista é muito grande. E estávamos falando que não podemos permitir que no meio em que nós congregamos, tais coisas ganhem força. Pode até aparecer, pode, é inevitável que isso apareça. Mas o que a igreja não pode permitir, que isso continue no seio da igreja, no meio da igreja. Grupinhos, né? Pessoas que se juntam, quando se reúnem, ao invés de se reunir para falar do amor de Deus, se reúnem para falar mal do irmão, ou para dizer, aquele irmão ele é incompetente nisso, é aquilo. E lembre-se, né, que nós estávamos falando, e vamos continuar falando sobre isso, sobre a saúde da igreja. Porque a igreja tem um propósito. Cristo não criou a igreja simplesmente por criar. Não somos um clube social. Nós não vamos à casa do Senhor para fazer a nossa vontade,
mas sim para fazer a vontade daquele que nos chamou. Quando nos reunimos no ambiente de adoração, não é para olhar se o irmão penteou o cabelo ou não, se ele comprou um terno novo ou não, se o sapato dele é de couro ou sintético. Nós não vamos na igreja para isso. Nós não estamos na igreja para satisfazer os desejos de A ou B. Nós estamos na igreja para dar o nosso melhor. Para quê, pastor? Em primeiro lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado no seio da igreja. Lembra que nós tocamos em 2 Coríntios 2, 10 e 11, aonde Paulo fala assim, olha, porque nós sabemos a intenção de Satanás, então se vocês perdoaram, eu perdoo também, para que o inimigo não venha agir no nosso meio pela falta de perdão. Não podemos. Irmãos, aos irmãos que estão chegando agora, que são novos, ou que estão participando pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira vez, enfim, é culto de doutrina, né? Como diz o pastor Edilson, é culto de doutrina, né? Então, é culto de acertar, de colocar as coisas no lugar para o bom andamento, para a saúde da obra. Então, nós falamos, irmãos, que tudo que acontece no meio da igreja tem que ter um propósito. E nós não podemos deixar nunca que Satanás venha imperar ou que venha entrar e começar a agir dentro da nossa imaginação. Às vezes ficamos chateados com alguma coisa, pode ser que isso aconteça, mas esse chateado nosso não pode interferir na nossa fé e muito menos na noiva de Cristo, que é a igreja. Por mais que a igreja possa ter erros, é a casa do Senhor. É onde os membros se reúnem para entregar adoração. Ninguém vai ali na igreja, pelo menos não deveria, ir para a casa do Senhor para receber medalhas e honrarias, né? Isso é um exagero, começar a colocar homens em pedestal. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos comissionou para vivermos de honras e glórias e medalhas. Isso é uma coisa do mundo. A nossa coroa está guardada nos céus para com Deus. Não necessitamos de honras de homens, de honrarias, né? E toda aquela coiseraiada que acontece aí no mundo terreno. O Senhor Jesus Cristo, chamando os discípulos dele, fala assim: olha, vocês não observem a minha casa e a minha obra como o mundo observa. Porque o mundo tem a prática e tem a forma de trabalhar assim, ó. Os grandão, eles vão lá e sentam na mesa e eles querem ser servidos. É assim que acontece no mundo. Mas aqui na minha casa, aquele que quiser ser o grandão, é ele que tem que servir. Quanto mais você servir, maior você é. Ou seja, se você alcançou uma maturidade espiritual, você tem que abraçar, como diz o pastor Júlio, o ministério da toalha, né? Vai lavar o pé dos irmãos, porque você agora é grande, né? Você agora tem maturidade. E essa maturidade deve imperar na nossa vida. A maturidade de perdoar primeiro, a maturidade de compreender o outro primeiro, porque toda a saúde espiritual da igreja vai refletir na vida de um visitante, de um novo convertido. E eu quero deixar isso bem claro. Um novo convertido não vale mais do que um velho convertido, né? Se vale esse termo. Uma pessoa que chegou há 20 anos atrás, ela não tem menos valor do que uma que está chegando agora. Nós precisamos de quebrar esse paradigma e essa visão que muitas vezes é colocado. Não, temos que fazer tudo por tudo pelo novo convertido, mas o irmão que está congregando conosco há tanto tempo, ele também merece honra ou respeito, se for melhor colocar assim. Não podemos falar assim, não, um novo convertido é a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Não, é todo mundo igual. Não pode ter tratamento especial. Devemos entender, sim, que aqueles que já têm uma certa caminhada têm que compreender que aquele que não tem caminhada alguma merece ou deve ter um cuidado maior no falar, no se direcionar, porque é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Todavia, não queremos dizer de forma alguma que o novo convertido vale mais do que aquele que está há 10, a 15, a 20 anos. Todos nós perante o Senhor temos um valor.
porque Cristo morreu por todos. É importante nós entendermos, né, e a gente citou um pouquinho de Eclesiastes 4, verso de número 10, aonde o Senhor fala assim, olha, é melhor estar em dois do que um sozinho. Lembra que a gente estava falando a respeito do isolamento? Aquele crente que se sente frustrado e que se sente fraco, e aí qual é a opção dele? Vou me isolar. Não faça isso. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Quando você se sentir fraco, é aí que você tem que se aproximar. É aí que você tem que buscar um ombro amigo, alguém para ajudar você em oração, se aproximar da igreja. Está aqui o pastor, procura aqui o pastor. Se for em Geneve, está aí o pastor Cristiano, está aí o pastor Adilson, estão aí os nossos irmãos, os líderes. Procure a sua liderança, mas não se isole, porque o grau de risco de cair é muito grande, de se perder é muito grande. Quantos crentes que caíram na caminhada porque começaram a imaginar alguma coisa e se afastaram do meio? E lembra que o Novo Testamento, a visão para a eclésia é a assembleia, é estar junto, é estar congregando. Lembra que nós falamos de Efésios capítulo 3, verso 10, falando do poder e da autoridade da unidade da igreja? Efésios 3:10 vai falar que a unidade da igreja, né, age com poder. E aí, nós finalizamos o culto passado, terminando essa recapitulação, falando sobre a unidade que traz fortalecimento à igreja e faz ela prevalecer, citando ali Mateus capítulo 12, verso 25 ao 30, aonde Jesus vai falar, né, dos fariseus que atacavam ele, os judeus que atacavam ele, falando que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. E aí Jesus falou assim, então eu vou dar aqui uma lição para vocês, e eu quero deixar vocês bem cientes disso, que um reino dividido ou uma casa dividida não prevalece, ela cai, ela não subsiste. Da mesma forma, a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Se ela andar dividida, ela não prevalecerá, vai sucumbir. Então, o que nós precisamos, irmãos, como crentes maduros na fé? Bendito é o nome do Senhor, aleluias. Como que eu amo esse Deus? Porque ele olha para a sua igreja e ele fala assim, meus irmãos, é melhor que vocês vivam em união. É melhor que vocês sofram o prejuízo. Lembra que nós citamos que Jesus diz, olha, bem-aventurados são os mansos. E bem-aventurado realmente são os mansos. Os mansos aqui, no sentido original, são aqueles que sofrem o prejuízo. Sofrem o prejuízo pela obra do Senhor. Né? Se é que a gente pode chamar isso de prejuízo. Então, Jesus vai falar, olha, todo reino dividido não vai para frente. Uma igreja dividida, ela não caminha. Ela tem que ter o mesmo propósito, a mesma gana, a mesma vontade de alcançar almas. Todos em um só propósito, buscando a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu faço para glorificar o meu Deus. Se eu oro para glorificar o meu Deus. Se eu estudo a palavra para pregar e pregar com excelência, se é que nós podemos produzir isso, eu faço para a honra e glória do meu Deus. Tudo que eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado. É importante, irmãos, isso estar imperando nos nossos corações. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu não estou indo ali para arrumar a igreja para o pastor Adilson, para arrumar a igreja para o pastor Cristiano, para arrumar a igreja para o pastor Anderson. Não, porque que somos nós? Somos trabalhadores do Evangelho. Somos apenas trabalhadores do Evangelho, servos como qualquer um dos irmãos. Não somos soberanos em nada. Somos carne e osso, fracos e falhos e nu. Sem a presença do Senhor não existimos. Quando estamos ali, irmãos, estamos para fazer o melhor, para que o Senhor seja glorificado. Né? Colossenses 3:23. Né? Tudo que fizer, faça como que para o Senhor, não para homens. Né? Tudo que você fizer, para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado na sua e na minha vida. Uma igreja bonita, uma igreja agradável, aonde o Espírito Santo de Deus opera, é aonde todos têm um interesse comum
de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Quando reunimos naquele culto festivo, e eu quero dar aqui um conselho, que é isso que eu trago na minha vida, para mim, irmãos, todo culto é congresso. Para mim, todo culto é festa. Se eu for para a igreja e não dobrar os meus joelhos e não me derramar na presença do Senhor, eu não cultuei. Ir para a igreja e ficar sentado ali de cara amarrada, eu nem vou. Então eu já vou para a igreja com um pensamento, eu vou para adorar o meu Deus. E lá eu vou encontrar uns brasa também. Aleluia. Glórias a Deus. Lá eu vou encontrar uns irmãos queimados também. E ali nós vamos derreter na presença do Senhor. Porque é isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos para a casa do Senhor para adorar a Deus. A gente não vai na casa do Senhor para ficar arrumando briguinha, para ficar de cara feia, né? Tem irmão que chega na igreja, parece que matou 3, 4. Misericórdia, né? Chega na casa do Senhor, abra um sorriso. Tem um louvor bem antigo que diz: dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso esperto, cheio de amor. Então, vamos lá para a casa do Senhor, vamos para adorar. E como que é bom, irmãos, quando os crentes chegam sorrindo, com o coração aberto. Ah, irmãos, o poder de Deus desce na casa, Deus visita com glória. Agora, quando você vê os irmãos chegando triste, cabisbaixo, né? Parece que está com 200 toneladas nas costas, em nome de Jesus. Não é assim que se faz a obra do Senhor. Então, a unidade da igreja, o desejo em adorar, não vamos para a casa do Senhor por obrigação. Isso não pode ser assim. Não pode ser assim. O que o pastor faz, como neste culto de doutrina, é conselho. Conselho. Irmãos, para que a igreja possa funcionar de uma forma linda, ela precisa, ela necessita de ter união, comunhão, koinônia, né? Um comum acordo. Bendito é o nome do Senhor. É importante dizer que esse texto de Atos aqui tem um escritor, o nome dele é Wiersbe, ele tem uma frase muito interessante, e eu vou ler aqui para vocês. Olha o que o Wiersbe diz. A fé cristã era uma realidade diária e não uma rotina semanal. Bendito é o nome do Senhor. A fé cristã era uma realidade diária e não um costume semanal. Então, o que nós queremos passar para os irmãos? Que o desejo de adorar a Deus embutido na igreja de Atos 2:42, esse desejo era diário. Esses irmãos queriam culto todo dia, não era uma vez por semana, não era só 2 horas, aonde está ali o pastor pregando, o irmão pregando, e ele está olhando no relógio e fala assim: poxa, já passou 5 minutos e o culto não acaba, né? Esses irmãos não eram presos ao Cronos, não eram. Eles estavam desprendidos disso, eles se procuravam, e aonde eles se encontravam, embrasava, ia adorar a Deus, ia glorificar o Senhor. E se você olhar atentamente o texto, vai dizer no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Irmãos, esse povo era assim, eles estavam em casa, eles iam para a igreja juntos, saía da igreja, eles iam para casa um do outro, vivia grudado esse povo, só adorava a Deus, porque era uma necessidade diária, não era um costume semanal. Tá vendo o modelo de igreja que Cristo quer para nós? Esse é o modelo de igreja, aonde os irmãos se amam e não se suportam. A igreja da atualidade, ela tem cada vez se formado dessa forma, e não é isso, em nome de Jesus, que nós queremos. Nós queremos uma igreja amiga, uma igreja vencedora. Uma igreja onde a desunião impera, propera e se propaga, ela está fadada ao fracasso. Os dias dela estão contados. Então, o que precisa da nossa parte é de deixar o Espírito Santo de Deus agir. Tem muita gente achando, não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Não, irmãos, se encha de Deus e vai acontecer automaticamente. O Espírito Santo vai te guiar pelas veredas da justiça, pelas águas cristalinas e tranquilas. O seu coração vai ter paz. E um crente cheio de paz, irmãos, ele contagia o ambiente que ele chega.
Aonde ele chega, ele contagia, porque a paz de Cristo reina na alma dele. Tá caindo o mundo, ele está em Cristo, sossegado, tranquilo. Aquela tempestade, o barquinho tá rangendo ali de um lado para o outro, parece que vai estourar as madeiras todas do barquinho, e ele está na paz de Cristo, ele está igual Jesus, dormindo na popa. Aleluias, glórias a Deus. Então o Senhor quer de nós isso, que nós tenhamos paz na nossa alma. Que não sejamos aquele irmão da confusão, mas o irmão da paz, o irmão da reconciliação, o irmão da bênção. Em nome de Jesus. Não sei, se o teu inimigo vier para tirar a tua túnica, entrega a capa também. Se ele te chamar para andar uma milha, anda duas. Fala, aqui não, Satanás, aqui não, aqui você cai. Porque Jesus está na minha vida. Eu tenho intimidade com o papai, aleluias. Glórias a Deus. Uma vida de oração, intimidade com Deus. E é isso que Deus, ele deseja da sua igreja. A igreja que vive o amor, que conhece o amor. E sabe o que acontece, irmãos? Quando esta igreja está vivendo na união, na paz de Cristo, ela vai refletir a Cristo para os perdidos. Como que dói no coração nosso quando nós ouvimos maus testemunhos a respeito da igreja. Não, naquela igreja ali eu não entro, não, porque é uma confusão. Eu conheço um crente daquela igreja ali e ele falou que o pastor brigou com a líder das irmãs, né? E é uma confusão. Que eu conheço aquela igreja ali, o líder dos jovens não fala com o líder do louvor. Eu conheço aquela igreja ali, né? O líder dos adolescentes não fala com a pessoa da intercessão. Imagina, irmãos, imagina uma igreja ser comentada dessa forma pelas ruas, nos trames, nas praças, nos locais de trabalho. A igreja ser conhecida como um lugar de confusão, e não é isso que o Senhor Jesus Cristo projetou para a sua noiva. A igreja deve ser vista como um lugar de socorro. Em primeiro plano, nós somos um exército, alistados para combater, para batalhar, para guerrear em todo o tempo. E em exército não tem tempo para frescura. Você já assistiu um filme de soldado? Você já viu algum soldado parar ali no meio da guerra para passar um creme no braço? Né? Para falar, ai, tá doendo aqui, né? Ai, o general gritou comigo, agora não vou mais também guerrear. Então, num exército não tem tempo para isso. Na guerra não tem tempo para isso. Você está sangrando, você está batalhando. Você está sangrando, você está guerreando. Você está combatendo com o inimigo. Você está guerreando, você não tem tempo para perder com as coisas terrenas. Paulo, escrevendo a sua carta, a segunda carta a Timóteo, deixa eu abrir aqui correndinho, a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, ele vai falar algo interessantíssimo para nós. Bendito é o nome do Senhor. Dizendo assim, ó, capítulo 2, verso de número 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Bendito é o nome do Senhor. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Hoje, qual é a necessidade de um cristão? De se mostrar firme, de estar andando de forma firme, de forma coerente. Quando vem um aperto da parte do pastor, porque o pastor é apertado por Deus, o Espírito Santo de Deus cobra de nós, ó, coloca a minha casa em ordem. Porque eu coloquei você aí para ser um pastor, não um bananão na frente da obra. Não um fanfarrão, um bagunceiro. Coloca a igreja em ordem. Aí o pastor vai trazer uma direção para os soldados. Ó, soldados, a ordem do Senhor dos Exércitos é para marchar. E aí alguém fala assim, mas Senhor, o pastor é muito bruto, muito ignorante. Né? E isso é amor, irmãos.
Nós já falamos em um outro culto, isso é amor. É amor de Deus. Falando, não para porque não acabou a guerra. O inimigo está atirando. Vigia, soldado. Alguém disse lá atrás, né? A igreja é um hospital. Não, a igreja não é um hospital. A igreja é uma enfermaria, onde o soldado vai lá, faz um curativo e volta para a guerra. Porque nessa de a igreja é um hospital, vai aceitando tudo, né? Não, a igreja não é um hospital, a igreja é um exército, alistado pelo Senhor, para guerrear e batalhar com as armas espirituais, não carnais, com as armas espirituais. O soldado chega ali na igreja, geralmente a maioria dos irmãos, e essa época de pandemia nos forçou a cultuar presencialmente apenas ao final de semana, então nós participamos de um culto presencial durante a semana. Então, nós vamos ali à casa do Senhor, somos abastecidos, nos sentimos renovados, entregamos adoração, somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus para voltar para a guerra durante a semana. Você está guerreando aí. Você foi para o seu trabalho hoje, você guerreou lá. Você foi na escola, você guerreou lá. Você andou por aí, você guerreou. Em todo o tempo você está guerreando. E deixa eu te falar uma coisa. Abaixa a guarda para você ver se Satanás não te dá uma rasteira. Abaixa a guarda para você ver. Então a igreja do Senhor, ela tem que refletir a Jesus Cristo através do amor e da unidade. O mundo, ele vai olhar lá fora e ele vai aceitar a falta de amor lá fora, a falta de respeito, a falta de carinho, a falta de compreensão. Mas por que quando as pessoas olham para a igreja e elas não querem aceitar isso dentro da igreja? Porque a igreja não foi chamada para viver dessa forma. Em desunião, em falta de amor, em falta de compreensão, em falta de carinho, em falta de perdão. A igreja foi chamada para ser santa, e esse é o procedimento correto da igreja. Nós estávamos falando recentemente a respeito da situação do joio e do trigo, e é importante nós entendermos isso. Bendito é o nome do Senhor. É importante nós entendermos isso. O joio, o Senhor está falando assim, olha, o campo é o mundo. O campo é o mundo, não a igreja. Os filhos do Senhor são o trigo. Os filhos das trevas, eles são o joio. A igreja do Senhor, ela só tem que ter trigo, ela não tem que ter joio. O joio tem que ter lá fora, no mundo. Mas nós fomos chamados para dar testemunho do amor de Cristo. Por que muitas pessoas querem viver de qualquer forma, de qualquer jeito, e não querem ser repreendidas? Porque ainda estão dominadas pelos desejos carnais. Ainda não conheceram a Cristo na sua plenitude. João, Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 34 e 35, o Senhor Jesus, ele vai nos dar ali uma orientação, bendito é o nome do Senhor, dizendo, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Bendito é o nome do Senhor. Nisto, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí eu faço uma pergunta. Por que a igreja tem insistido em negligenciar este mandamento de Cristo? Por que muitas vezes nós achamos que não é necessário o perdão, o amor, a compreensão, o cuidado, o carinho, o afeto e a devoção pelo próximo? Por que nós fazemos questão de fazer vista grossa a isso? Não é isso que Cristo chamou a sua igreja para viver. Ele fala, olha, um novo mandamento eu dou para vocês, que vos ameis, bendito é o nome do Senhor, uns aos outros. Mas que novo mandamento? Esse mandamento já estava no decálogo. É novo porque Jesus ele fala assim, agora vocês vão amar como eu ensinei a amar. Vocês vão amar como eu amei. Vamos olhar João aí 3,16?
João 3,16. Vamos ver aqui o amor de Deus para a nossa vida, embora vocês já estejam cientes do que diz o texto, é muito conhecido. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas João, esse mesmo João, ele vai escrever na sua epístola, lá no fechamento do Novo Testamento, você abre em Apocalipse, volta a Judas, volta, você está em João. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, né, é até engraçado que João 3,16 e primeira epístola de João 3,16 tem um parecer muito igual. Primeira epístola de João 3,16 vai dizer: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E dever é obrigação, não é se você quiser. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a vida pelos irmãos. Por que a igreja insiste em negligenciar isso? Eu não perdoo o irmão, mas eu sou uma pessoa de oração. Deus sabe que eu todo dia de madrugada eu tô com meu joelho dobrado. Eu não perdoo meu irmão, eu não amo, eu não me comunico, eu não me envolvo, mas Deus sabe que eu jejuo 5 vezes por semana. Não parece que isso está muito correto. Observando a palavra do Senhor, eu acho que nós estamos cometendo, eu tenho uma certeza muito grande. Uma certeza muito grande que estamos cometendo erro. E eu já disse isso muitas vezes, irmãos, e eu volto a dizer, com todo amor, com todo carinho. O pastor, ele nunca quis dizer nada, ele disse, né? Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos de olhar para a palavra do Senhor e ter cuidado, porque o nosso Deus é santo. E ele exige que a sua igreja se porte de tal forma. Bendito é o nome do Senhor. No verso 45 de Atos 2, vai dizer que essa igreja tinha amor. Bendito é o nome do Senhor. Era uma igreja que tinha amor. Olha que modelo lindo para nós tirarmos lição. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso é o amor ágape, né, no seu sentido amplo. Bendito é o nome do Senhor. E esse amor ágape também ele é um amor altruísta. O que é um amor altruísta? É aquele que dá sem querer nada em troca. Esses irmãos não vendiam as suas propriedades e falavam assim, você aqui, você mata a sua fome aqui, você resolve seus problemas aí, depois você me paga 10% de juro, tá bom, né? Já algo que dá para mim se virar depois. Não, eles davam. Não tinham pedido, quando você puder, você me devolve. Não tinha isso. O sentimento de amor e de carinho e o desprendimento terreno. Não estou querendo dizer que você tem que começar a vender todos os teus móveis, vender o teu carro, mas eu estou querendo dizer que você tem que desenvolver, assim como eu devo também, desenvolver compaixão e cada vez mais, pelo próximo, entender aonde dói nele. Você sabe que muitas vezes alguma pessoa reage de uma certa forma e nós temos que ter essa maturidade e falar, não, peraí, talvez é um mecanismo de defesa que está ativado por alguma situação e tentar compreender. E alguém pode dizer, pastor, mas só eu que tenho que compreender. Uma certa feita aconteceu uma situação e uma pessoa começou a falar muito mal da outra e tal. Aí essa pessoa veio e falou assim, olha, fulano de tal fala muito mal de você e você não vai fazer nada. E ela falou assim, não, eu não vou fazer nada, eu vou orar por ela, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então, se eu tenho o amor de Cristo na minha vida, eu vou oferecer esse amor. Eu não posso ir contra o princípio que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo 22, verso de número 34 ao 39. Santo é o Senhor. Mateus 22, do 34 ao 39. Vai nos dizer assim:
Entretanto, os fariseus, sabendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Santo é o Senhor. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bendito é o Senhor dos exércitos. Irmãos, Jesus está dando uma resposta dentro da lei. Lembra que Jesus está falando com um escriba. E ele está respondendo dentro da lei, mas ele pergunta: olha, vamos fazer o teste, deixa eu testar esse Jesus aqui para saber se ele é sabidão mesmo, né? Para ver se ele conhece a lei. E Jesus então vai citar para ele ali, Deuteronômio capítulo 6. Jesus vai repetir o que a lei dizia, e era uma ordem de Deus que os pais ensinassem os filhos isso. Esses mandamentos imperando no capítulo 5 de Deuteronômio, você vai ver ali a repetição dos 10 mandamentos. Aí no capítulo 6, era uma ordem para os pais passar para os seus filhos, embutir na mente dos seus filhos esse princípio. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós observarmos em toda a história, as tribos se reuniam para combater, para guerrear. Não importa se um já tinha terra e o outro não. Eles iam lutar junto até o outro conseguir a sua terra. Assim foi. A tribo de Efraim foi dizimada por causa disso em algum momento da história. Lendo o livro de Juízes, você vai ver, a tribo de Efraim é dizimada por causa dessa situação. Por não ter entrado na guerra junto. E essa covardia, ela não é aceita pelo Senhor. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O que é o covarde, pastor? Aquele que não se envolve. Que não se envolve na obra, irmãos, em todo o seu sentido. É lógico que a obra de Deus não está limitada a um culto de 2 horas por semana, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que lê um pouquinho de Bíblia sabe disso. O cultuar, estar junto e participar é alegria, é prazer para um cristão. Não é um peso. Nunca deveria ser encarado como um peso. Mas nós estamos vivendo em uma geração doente, ao qual nós em todo tempo temos a cura, temos o antídoto e sabemos que é Jesus. E devemos estar todo o tempo aos pés do Senhor. Então a igreja que vive em amor, Jesus está falando, olha, aquele que ama a Deus, é impossível ele não amar o seu irmão. O próprio João, escrevendo a sua epístola, fala, olha, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um hipócrita, é um mentiroso. Porque como é que você pode falar que você ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? Então esse trato de Deus para com a igreja é para que essa igreja pudesse transmitir a verdade. E não ser uma igreja que vivesse na mentira. Muitas vezes nós falamos isso. É triste quando uma pessoa olha de fora e só enxerga os problemas da igreja. Em algumas situações, o problema está na pessoa. Na grande parte das situações, o problema está realmente na igreja. No trato dos irmãos. No trato dos irmãos, um para com o outro. E isso vaza, irmãos. Isso vaza e deve acontecer sim, para quê? Paulo escrevendo, 1 Coríntios 11, olha, eu sei que no meio de vocês tem dissensões, tem brigas aí, tem grupinho, mas é importante que isso aconteça, para que os que são se manifestem, para que os que são, para os de verdade, para que eles fiquem em evidência, e para que aqueles que não são, sejam reprovados. Ô irmãos, oxalá que todos nós fôssemos aprovados pelo Senhor na nossa conduta, no nosso trato para com o próximo. O Senhor fala que, olha, você pode até ficar irado, mas não peca, não. Você pode até se estressar, mas não peca, não. Não peca, não, em nome de Jesus.
porque tudo isso reflete na igreja. E até agora eu não falei o nome da placa da igreja. Por quê? Porque pouco importa o nome da placa da igreja. Podia ser Unidos em Cristo, podia ser Unidos em Jeová, Unidos em Yahvé, podia ser Juntos Venceremos, Tamo Junto. O nome da igreja pouco importa. O que representa aquela igreja, se ela é uma igreja que luta pelos padrões morais bíblicos, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela deve se portar dessa forma. Ela deve ter essa conduta. No verso 46, vai dizer que, de Atos 2, vai dizer que esses irmãos, eles tinham alegria. Onde há comunhão, há também alegria. Os corações dos irmãos são singelos. Olha o que o texto vai dizendo, irmãos. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Os corações dos irmãos são singelos e a paz de Cristo reina nessa igreja. A igreja que tem comunhão, que tem amor, que um tem respeito pelo outro. O que eu não estou querendo dizer, irmãos, é que em alguns momentos, por querer fazer a obra, de repente um irmão pode falar de uma forma um pouco mais brusca com o outro, mas em nome de Jesus, nós não somos de cristal. Em nome de Jesus. Uma geração sentimental. Uma geração que o irmão olhou de lado, pronto, vou morrer, acabou o mundo. Jesus, Maranata, né? Acaba o mundo agora porque o irmão olhou feio para mim. Em nome de Jesus, irmãos. Acertemos as nossas diferenças. Irmão, você olhou feio para mim, tá tudo bem? Você almoçou hoje? Jantou? É? Tem um salgadinho aqui na bolsa, tá tudo bem? Em casa, tá legal? Ah, irmão, desculpa, né? É porque eu tomei vesgo hoje, foi por isso que eu olhei torto. E se acerta? O que a gente não pode? O irmão olhou feio para mim, não vou mais para a igreja, né? Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Se vocês olharem ali em Atos, no capítulo 12, João Marcos abandona a comitiva de Paulo. Aí depois, acho que no capítulo 14 de Atos, se não me falha a memória, Paulo vai ter uma discussão muito grande com Barnabé. Uma discussão muito grande. Calma aí, deixa eu achar aqui. Capítulo de número 15. Capítulo de número 15. No verso de número 36. Paulo vai iniciar sua segunda. Na primeira viagem missionária, João Marcos pula fora. Fala, não, eu não vou não, eu tenho umas coisas para me resolver, e não vai. E aí vai dizer assim, Atos 15, 36. Alguns dias depois disso, Paulo e Barnabé, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Esse tal aqui é o mesmo tal de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não dá nem para explicar a forma que Deus amou. Então houve tal desavença, não dá nem para falar qual foi o nível de discussão deles. Mas eles tiveram discussão. E nem por isso, irmãos, nem por isso. Eles deixaram de ser crente, deixaram de congregar, deixaram de pregar o evangelho, deixaram de viver o amor de Cristo. Depois, lá no fechamento de Timóteo, se não me engano, Paulo vai ali e fala, traz João Marcos também, né? Traz João Marcos também. Tá tudo resolvido, irmãos. Vamos pregar o evangelho de Deus, vamos ser crente de verdade. Ficar com lero-lero, né? Desculpa o termo, muita frescura, né? Eu não aguento, é muito pesado, o irmão olhou feio para mim, agora eu não posso mais, eu vou morrer, acho que eu vou ter um infarto, porque o irmão é muito em nome de Jesus, irmãos. O que eu não estou fazendo aqui? Uma apologia aos maus tratos, né? Não, o pastor falou que é padecer o rei, né? Então de agora para frente me segura, né? Não é isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que às vezes, querendo fazer o certo, nós acabamos nos equivocando.
Às vezes vão falar com o irmão, irmão, por que você pôs a cadeira aqui? Não é para pôr a cadeira aqui, irmão. O pastor já falou um monte de vez. E aí pronto, tem irmãos que se chateiam com isso e abandonam a obra. Por quê? Porque o irmão falou com ele um pouquinho mais brusco. Né, irmãos? Cada um de nós temos o nosso jeito de se portar, e é verdade que todos nós devemos prezar pela educação, pelo bom senso, pelo amor, pelo carinho, mas pode acontecer. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não abandone o evangelho porque alguém te chateou. Porque se você estiver condicionando a palavra de Deus a um irmão que de repente está mal-humorado, você está enrolado. Você não vai avançar nunca. Não vai crescer nunca. Não vai ganhar alma nunca. Lembrando que esse é o propósito da igreja, de alcançar os perdidos. O Senhor nos alcançou para esta finalidade. Nós já falamos isso em algumas boas vezes. O Senhor não nos tirou do lamaçal de pecado, de uma vida de erro, transformou-nos, encheu do seu espírito para a gente ficar no trabalho, em casa, assistindo YouTube e Netflix. Né? Eu acredito que Deus não foi o propósito de Deus para isso, para a gente ficar preso em mídias sociais. Então, em nome de Jesus, irmãos, o Espírito Santo de Deus direcionando a igreja, falando assim: crente, desperta, começa a se coçar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a fazer aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para ganhar almas. Você é instrumento. O ID é para você também. Então, o que nós não podemos? Tem muitos crentes que nunca fez essa pergunta. Senhor, será que eu estou sendo útil para o evangelho? Será que realmente eu sou um crente? É importante, irmãos. É importante, é isso mesmo, irmã Marilene. Temos que deixar as nossas diferenças de lado. O reino é maior do que tudo. A palavra do Senhor é maior do que tudo. Muitas vezes, irmãos, nós não damos atenção a isso e Satanás vem sorrateiramente. Lembra lá Paulo falando, 2 Coríntios. Paulo falando, olha, irmãos, vamos liberar perdão porque a gente sabe qual que é a intenção de Satanás. Ele vai destruir a igreja se a gente der espaço. Então, vamos colocar os irmãos aqui em comunhão. É importante que todos estejam em comunhão para que o propósito da igreja possa se estabelecer. Qual que é o propósito da igreja? Alcançar almas. Mas, como dizíamos no culto passado, você vai alcançar almas e vai pôr um ambiente que nem você suporta? É uma pergunta que fica para todos nós. Então, a obrigação de manter a paz na casa de Deus parte de mim. A obrigação de mostrar o zelo pela obra do Senhor parte de mim. Eu estava comentando isso com os irmãos. É inaceitável um cristão que se preza chegar na casa do Senhor atrasado. São 2 horas de culto, irmãos. Logo, o que eu começo a entender? E eu penso assim, eu começo a imaginar, salvo as exceções, deixa eu colocar isso daqui, salvo as exceções, tem irmãos que trabalham no domingo, tem irmãos que trabalham no sábado, para os irmãos de Geneve e de Tum, no sábado, para os irmãos de Berne, no domingo. Salvo as exceções dos irmãos que trabalham, a grande maioria não trabalha. E creia, tem muito crente que desenvolveu o hábito de chegar atrasado. Isso é ridículo, irmãos, para um crente que se preza, para alguém que carrega o nome de cristão, chegar em um culto atrasado. De novo, mesma coisa, tocando na questão dos cultos online. Muitos irmãos trabalham e nós sabemos disso. Mas os que não trabalham? Chegar atrasado num culto online é catastrófico. Né? Eu não tenho outra palavra. É catastrófico. Então é importante, irmãos, nós sabemos o que nós estamos fazendo na igreja. Né? O que eu estou fazendo aqui, Jesus? O Senhor me trouxe aqui, que lugar é esse? Né? O que as pessoas fazem aqui? Qual que é o meu dever como um servo? Lembrando que, segundo a luz da Bíblia, igreja é comunhão. Né? Se você não tem comunhão, você não é igreja.
Você é um membro solto, você é uma mão andando por aí, é um pé andando sozinho, é uma orelha, né, correndo pela rua, mas você não é um corpo. Você não é a igreja. Você não é, porque a igreja é essa aqui, esse modelo. Os irmãos que tinham prazer em estar juntos. Quando eu olho para essa igreja primitiva, eu tiro muitas lições dela. E dentre essas lições, eu vejo o prazer desses irmãos de se reunir. E o que eu acho mais interessante é que quando eles se reuniam, Deus acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos. Deus acrescentava na igreja harmônica, na igreja sincronizada, aonde os seus departamentos e os seus ministérios funcionam perfeitamente. Algumas pessoas têm a capacidade de reclamar dos cultos semanais da igreja, e eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo. O Senhor Jesus me chamou para isso, para viver para a obra dele. E eu confesso para vocês, eu fico triste porque nós temos poucos cultos. Ah, pastor, mas é culto do departamento de adolescente, departamento de criança, departamento de jovem, departamento de irmãs, departamento da igreja de tal, de Tum, de Berne, de Geneve. É culto que não acaba mais. E é pouco, irmãos, porque crente parado enferruja. Crente parado cria dengue. É igual água parada, né? Vai lá, pousa o mosquito e estraga tudo. Sabe por que é importante você estar participando dos cultos? Para que a sua mente esteja ativa. Quando for dado para você a oportunidade de trazer uma reflexão, vai lá, come Bíblia, se desgasta na palavra do Senhor e traga uma reflexão. Sabe por quê? Nesse tempo que você está se envolvendo para trazer uma reflexão no grupo, a sua mente não tem tempo para ser bombardeada por Satanás. O seu corpo não tem tempo para desejar as coisas do mundo, porque você está aqui, ó, garrado na palavra de Deus. Então participa mesmo do maior número de cultos possível. Irmãos, há quem diga, mas pastor, eu posso correr o risco de ter uma overdose espiritual. Irmão de Jesus, irmãos de Deus, em nome de Jesus, né? Eu já atropelei até as palavras, né? Em nome de Jesus, que tenhamos uma overdose espiritual, irmãos. Nunca é demais. O pastor Cristiano trouxe uma frase no retiro que eu não esqueço nunca mais. Fala assim, ó, você fica tranquilo que você nunca vai correr o risco de adorar a Deus demais. Nunca vai correr esse risco. Então tem crente fugindo de culto. Ah, não, é culto demais para mim. Ai, a minha mente precisa. Em nome de Jesus, irmão, vai orar, vai se converter. Quanto mais culto você participar, melhor. Quanto mais você ler Bíblia, melhor. Mais você está ligado em Deus. Ai, eu estou estafado, né, de tanto ler a Bíblia. Irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Em nome de Jesus, ora. Deus te chamou para isso, para ter comunhão com Ele. Quando você vê um irmão reclamando de culto demais, você dá 2 passinhos para a direita, mais 2, mais 2, 1 quilômetro, 2, 3, e vai indo bem longe dele. Porque irmão que não gosta de cultuar, que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de palavra, mantém aí uns bons quilômetros de distância, porque isso contagia. Já viu na igreja, quando um irmão está lá e ele está cansado, e isso aí, irmãos, é melhor estar cansado no culto do que não ir. Estamos de acordo. Você pode estar pregado ali, pendurado, mas você está no culto, porque ali Deus derrama graça. De repente Deus dá um brado e o pastor Adilson dá um receba lá, você desperta na hora, né? Então é melhor estar ali cansado. Mas você já viu, você já observou isso? O efeito dominó, quando uma pessoa boceja, abre a boca, logo vai em seguida todo mundo abrindo a boca, porque vai contagiando isso. E o crente que está morto espiritualmente, que tem o desejo de ficar ali, né, dando um lazer para sua alma, entre aspas, dando aí um descanso. Irmãos, é até ridículo usar esse termo, dar um descanso da palavra, um descanso do culto, um descanso da presença de Deus. Eu participei de muitos cultos e participo de muitos cultos e quero continuar participando de muitos cultos, porque eu fui alcançado nessa igreja. Eu quero dizer para os irmãos, eu não dependo da igreja para ser um adorador. É verdade.
mas eu preciso de compartilhar com os meus irmãos o amor de Cristo que está no meu coração. Eu preciso de ver os meus irmãos com o mesmo sentimento que eu, a saudade, o desejo do céu, compartilhar os momentos de tristeza e de lutas que passamos, mas em nome de Jesus que vencemos. Cultuar, irmãos, é ser reavivado e reanimado por Cristo todos os dias, pela presença do Senhor. Então nós estamos fugindo. É como se a igreja da minha geração dissesse: não, a igreja primitiva não serve. É como se os crentes da minha geração dissessem: não, esse negócio de cultuar todo dia, isso aí está errado. É lógico que nós sabemos que nós temos consciência. Se não temos consciência, pelo menos deveríamos ter consciência de quem nós somos. Qual é o nosso chamado? O que devemos fazer? Sabe o que me dói o coração, irmãos? É ver que tem um grupo paralelo conosco aqui que está fazendo um curso de batismo. O que mais me dói na alma é saber que esses irmãos que estão passando pelo curso de batismo vão encontrar crentes de 20, de 30, de 15, de 10, de 5 anos, que não dão um pingo de testemunho, que não lê Bíblia, que não ora, que estão apaixonadinhos por músicas do mundo, que estão aí voltados para os lazeres, né? Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Esses crentes que estão chegando agora precisam de olhar para a igreja e ver que nós, que temos alguns anos de caminhada, amadurecemos em Cristo. Da mesma forma que eu fiz com a turma passada, nós vamos fazer com essa turma. Irmãos batizandos de 2021, você viu na igreja um crente pereba, um crente ruim, não fique perto dele, porque ele é um câncer para a sua vida. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha onde nós chegamos. O pastor tem que lançar uma palavra dessa para a igreja. É a beira do desespero. É a beira do desespero. O pastor tem que falar isso. Olha, irmãos, dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que não vêm para adorar a Deus. Dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que não vêm para falar de Jesus. Vêm para falar mal do irmão, vêm para reparar como que é o culto, vêm para olhar como que é a igreja e depois sai lá fora. E eu falo isso por conhecimento de causa, irmãos. Chega muita coisa para o pastor. E é importante, irmãos de Geneve, irmãos de Berne, irmãos de Thun, convidados que estão participando conosco. Muitas pessoas vão para a igreja, imaginam situações e saem da porta para fora da igreja falando um monte de mentira, difamando os seus irmãos, falando mal do que acontece no culto, falando mal porque o culto demora, porque fulano de tal não canta bem, porque fulano de tal desafinou, porque fulano de tal olhou de cara feia para o outro. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos que olhar para o nosso quintal aqui, identificar os nossos problemas e ver aonde nós podemos ser boca de Deus. Boca de Deus. Porque boca de Satanás já tem muito. Boca de Deus em uma situação. Cortar o mal pela raiz. Chegou um telefoninha, um telefonemazinho, uma mensagenzinha, em nome de Jesus. Fala, irmão, vamos orar? Eu acho que o irmão, que a irmã está precisando de orar um pouquinho. Vamos orar, vamos fazer aí, né, um propósito de oração pela sua vida. Né? Não dá essa brecha, não, irmão. Vigia, vigia. Deixa o irmão fulano de tal lá, vamos orar pela vida dele. O pastor começou a marcar culto 3 horas da tarde, o pastor está sem visão. Vamos orar pela vida do pastor, para Deus iluminar a mente dele, para o culto ser às 19, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, tem muitas coisas que nós não vamos concordar. E eu já falei isso algumas vezes. A obra de Deus, ela não é democrática. Não é a igreja que sai dando direção e falando tem que ser assim. Ela é teocrática e de cima para baixo. Qualquer um que lê a Bíblia sabe que a direção vem de cima. E devemos entender e respeitar essas coisas. Entender a Bíblia na sua essência. Os palpites, muitas vezes, de um irmão, ele é bem-vindo, mas não quer dizer que vai ser colocado em prática aquele palpite, aquela vontade. Da mesma forma acontece nos departamentos da igreja.
Os departamentos têm a sua liderança e a liderança deve ser respeitada. Se a liderança tem uma direção, é aquela direção. Você pode chegar para um líder e falar: olha, eu posso dar um palpite? Eu posso dar um palpite? Pode, irmão, com certeza. Todo palpite, toda ideia é bem-vinda. Vai ser colocada em prática? Nem sempre. Pastor, eu tenho uma ideia. É bem-vinda a ideia. E eu já disse isso muitas vezes para os irmãos. Nós nos colocamos aqui, eu não me entendo assim, como um pastor coronel, né? Os nossos pastores muito menos. Todos nós estamos livres para receber, pastor, eu tenho uma opinião, é muito melhor do que lançar para fora e falar: olha, a igreja que eu congrego é tudo errado, o pastor foi tudo errado, não sabe o que fazer, e não sei o quê, ppp, papapá. Se fosse eu, faria assim. Procura o pastor, conversa com ele e não conversa com os outros, não fica passando isso aí para frente, porque só traz prejuízo, irmãos. O que eu não quero dizer, eu não quero amordaçar, e não é essa a ideia do ministério de amordaçar os irmãos, mas que o amor e o respeito impere no nosso meio, para que as pessoas que vêm chegando possam conhecer que realmente é uma igreja de cristãos, pequenos cristos, aqueles que seguem os caminhos de Cristo, que falam como ele, que pensam como ele, que agem como ele. E o crente, ele deve ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou grato a Deus realmente por ter a oportunidade de congregar com cada um dos irmãos. Nós já falamos isso muitas vezes, torno a repetir. O pastor não é um semideus. O pastor não é um anjo, né? No sentido espiritual. Ele não flutua, né? Ele não translada, ele não atravessa paredes. O pastor é de carne e osso como todos os irmãos. Porém, eu entendo a minha função, assim como os meus pastores entendem as suas funções. E nós temos uma obrigação de zelar pela santidade da igreja. Nós temos a obrigação de zelar pela comunhão da igreja. E sempre que o Senhor nos der a direção, traremos direção para que a noiva do Senhor esteja bem ajustada. No próximo culto, irmãos, nós vamos estar falando sobre o discipulado na vida da igreja, para que nós possamos andar de acordo com a vontade do Senhor e não da nossa. Os objetivos cumpridos nessa ministração, nesta breve ministração que nós fizemos hoje, começando na quarta-feira passada, era de alcançar a membresia da igreja. Todos os irmãos que são membros do ministério, membros da igreja, que congregam. De repente, ouvindo toda essa ministração, você falou assim: olha, eu já faço tudo isso, eu estou tranquilo, pastor. Participo, me envolvo, prego, ministro para pessoas, respeito os meus irmãos. Quando tem um problema, já corro logo, já resolvo o meu problema e já fico na bênção e na paz de Cristo. Eu estou na bênção, pastor. Essa palavra aí, graças a Deus, nessa matéria aí eu passei. Amém. Continua firme. Pastor, hoje a palavra de Deus falou muito comigo e eu realmente preciso de consertar algumas coisas na minha vida. Amém, meu irmão. Porque o desejo do nosso coração, e de novo, com muito carinho, o maior desejo do coração do pastor é olhar para a igreja e ver que todos os irmãos estão entendendo o seu chamado, estão entendendo o que é a igreja, o que é o ambiente da igreja. É tão triste, irmãos, quando nós vemos pessoas que foram alcançadas por Cristo voltando às práticas passadas, e isso fazendo agora dentro da igreja. Porque quando estávamos no mundo, nós andávamos como o mundo, fazíamos as coisas do mundo, né? Mas agora não. Agora não, em nome de Jesus, agora não. Deus nos alcançou para viver em santidade, em amor, em harmonia, em união, em unidade. O alvo dessa ministração é a igreja. O alvo dessa ministração somos cada um de nós. Sabe por quê? Vocês, irmãos, membros e líderes da igreja, vocês são importantes para Deus,
para a obra do Senhor. Cada um de vocês. Deus colocou na mão de vocês talentos. E vocês não podem enterrar esse talento. Eles têm que ser aflorados, eles têm que ser desenvolvidos. Se ninguém está puxando a corda, você puxa. Não se importa se seu irmão vai pegar na corda ou não. Puxa a corda. Sabe por quê? Porque o exemplo arrasta mais do que palavras. A obra do Senhor não se faz de falácia. Tem muita gente que fala muito, mas não faz nada. Então, só falar não resolve. Você vai ouvir inúmeras ministrações. E você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, poxa, mas a pessoa prega tão bonito, mas não faz nada, né? Então não serve. Aquele que fala também tem que agir. Se não age, as palavras estão sendo jogadas ao vento, porque é o exemplo, é o exemplo. Jesus, ele não ensinou só de palavras, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Eu vou servir porque eu quero que vocês aprendam que vocês foram chamados para servir. Rupereta, escravos de orelhas furadas. Vocês foram chamados para servir. Se vocês não estão servindo, então não servem para nada. É o nosso ministério, irmãos. É o meu ministério, é o seu ministério. O Senhor nos chamou para servir. Aonde chegamos, somos servos. O alvo é a igreja. O componente desta visão são os relacionamentos. Relacionamento entre líder e liderado, relacionamento entre irmãos, entre membros e congregados. A igreja proporciona a família para conviver e em união. A necessidade básica da igreja são as pessoas. Todas as pessoas são a necessidade básica dessa igreja. E o benefício, pastor? O benefício ele é emocional, espiritual e físico, quando todos os membros estão em sintonia. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero glorificar a Deus por esse momento que nós estivemos juntos.